Olá, pessoal do nono ano, como é que vocês estão? Então, a nossa aula de hoje, certo, corresponde aí à nossa apostila no seguinte tema: Arte indígena no Brasil. Como surgiu? Como chegou aqui essa arte indígena no Brasil? Então, do período entre 500 anos antes de Cristo a 1100 anos, certo? Há vestígios da cultura na Amazônica, com um alto grau de sofatização na fabricação e na decoração de artesanatos de cerâmica. Com tudo isso, nas ilhas de Marajó, certo? E da bacia do rio Tapajó, onde se registram a presença de contextos e complexos, certo? De contextos e complexos vasos zoomorfos com suportes e apliques ornamentais. Ainda no contexto amazônico, são desígnios de nota as estátuas, certo? Sobretudo com a representação feminina e de animais e os objetos de pedras, como os pingentes, representados, certo, por alguns indígenas, pelos batroqueios. Então, pessoal, a arte indígena no nosso território brasileiro, ela já vem há muitos e muitos anos atrás, certo? Num período há 500 anos antes de Cristo. E começou a ter várias e várias evoluções durante esse período para cá. Então, com o decorrer do tempo, os indígenas, certo? Eles utilizam sim várias artes, certo? Naturais. Eles transformam várias obras, certo? Vários, como é que eu posso dizer? Objetos naturais em várias obras de artes, certo? Então, vamos dar continuação à nossa apostila. São igualmente importantes as cerâmicas encontradas na costa maranhense. Tradição de Minas. No litoral baiano, certo? Com difusões amplas e diversificadas, atingindo certas áreas já em plenas era cristã. Muitos eram bem simples. A maioria das vezes, todas essas esculturas eram simples, certo? Em composições do que as cerâmicas amazônicas. Essas peças sobressaíam-se pela diversidade de técnicas decorativas que vão da pintura, iniciando-se a excisão, certo? De todos esses elementos. Nessa nossa apostila também diz aí que de forma germânica, certo? De forma generosa, a arte plunária indígena e a pintura corporal atingiu-se grande complexidade em termos de cor e desenho, utilizando-se penas, certo? E pigmentos vegetais como matéria-prima. Por fim, destacam-se a confecção de adornos peitorais, labiais e articulares, encontrados em diversas culturas diferentes espalhadas por todo o território brasileiro. Então, pessoal, vou explicar agora detalhadamente esse tema e esse parágrafo. Nesse período, certo? Os indígenas, como até hoje, eles fabricam grandes instrumentos decorativos. Na maioria das etnias, na maioria das tribos, tem instrumentos, certo?
artesanais feitos para a identificação da sua tribo. Muitos deles utilizam como pinturas variadas no seu corpo para a diferenciação, elementos como brincos, pulseiras, eles chamam de adornos, pulseiras, pingentes, e várias outras artes para se identificar a sua tribo durante as outras tribos. Então, essa cultura é muito rica. Por quê? Porque os índios, eles tiram toda essa matéria-prima, certo, da própria natureza. Eles utilizam, sim, aquelas cores pintadas no corpo, muitas vezes é utilizada com o dedo ou com penas de animais. Além disso tudo, essas tintas, elas são feitas naturalmente, certo? Com árvores, com pigmentação de elementos que tenham ali ao seu redor. Agora a gente vai ver sobre a arquitetura, certo? A arquitetura do Brasil. A arquitetura do Brasil foi desenvolvida através dos séculos, desde o início da sua colonização. Foi diretamente influenciada pelos diversos povos que formam os povos brasileiros e pelos diversos estilos arquitetônicos vindos do exterior. Contudo, a arquitetura bandeirística e o barroco mineiro são considerados por muitos estudiosos como expressões de estilos europeus que encontraram-se no Brasil uma manifestação em linguagem do próprio, destacando-se suas contrapartes, certo? As primeiras se referem-se às produções realizadas basicamente no que já seriam hoje no estado de São Paulo, pelas famílias. Então, na arquitetura colonial nesse período, lá vem e está situada-se no estado de São Paulo pelas famílias dos bandeirantes, certo? Que são inspirados em uma estética próxima que é chamada de maneirismo. Além disso tudo, a segunda correspondente ao barroco, essas construções, certo? São representadas especialmente pelas igrejas construídas pelos aleijadinhos. Temos uma próxima a gente, que é a igreja do Tomajeru, certo? Ela foi construída, certo? Pelos jesuítas. E nessa construção tem um estilo lá barroco, certo? Outra construção que cita aí são as igrejas construídas por Aleijadinho, que foi um dos grandes construtores famosos, não é isso? Naquele período. Enfim, no século XVIII, com um grau introdução do neoclassicismo no Brasil e em suas especiais as partes das presenças dos arquitetos franceses no século XIX, este novo estilo frutificou. Mais tarde, levantaríamos-se ao surgimento de uma escola elástica, já para o final do século, e que produziriam-se alguns dos mais importantes edifícios públicos do país e exerceriam-se uma larga influência em todos os estratos sociais. Pouco depois, o modernismo definiria mudanças dramáticas na paisagem urbana, num processo coroado-se pela construção de Brasília. Então, Brasília já foi construída no período chamado de modernismo.
Em anos mais recentes, a arquitetura brasileira tem constituído-se uma trajetória desde o modernismo respeitada e vem buscando se definir o que será uma arquitetura nacional em um mundo globalizado. Então, além disso tudo, se destacam-se, certo? Na arquitetura mineira, arquitetura elástica, certo? Tem também os edifícios chamados de arentes, certo? Que são marcos na vertificação da arquitetura brasileira, e tem a arquitetura modernista. Então, nesse período, se destacam-se 4 arquiteturas, certo? Uma delas é a arquitetura mineira, outra é a arquitetura elástica, outra os edifícios arentes e a última a arquitetura modernista. Então, a nossa aula, ela termina por aqui, certo, pessoal? Espero que vocês gostem, espero que assistam o vídeo por completo. Beijo, bye bye, certo? Estarei aguardando as entregas das atividades de todos vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.